Olá, pessoal! Então, hoje eu estou preparando uma aula para vocês sobre o processamento das amostras para o microscópio óptico. Então, como é que a gente prepara as lâminas de histologia? Então, essa aula é sobre isso. Então, existem uma sequência de passos que a gente precisa seguir para que a gente consiga preparar uma lâmina histológica, né? Na verdade, cada uma das lâminas, a gente tem que pensar que é todo um processo para a gente conseguir essa lâmina. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as lâminas, cuidar dessas lâminas, porque é um processo bastante trabalhoso para a gente conseguir obter essas lâminas. Bom, então a gente tem que pensar que a gente precisa de um material, de um pulmão, de um fígado, de um cérebro, um coração saudável. Dificilmente a gente vai conseguir que uma pessoa doe essa amostra para nós, né? Então, quem que vai querer doar um pedaço do seu coração? Ninguém. Então, a gente precisa pegar esse material, né, de algum animal que é muito semelhante ao humano. Então, a gente precisa cuidar desse animal, manter esse animal em condições saudáveis, né, livre de patógenos, durante um tempo, até que chega um determinado momento que a gente vai sacrificar esse animal para pegar, né, as peças que a gente precisa analisar, os tecidos que a gente precisa analisar. Então, já começa com esse processo. Então, a gente precisa obter a amostra, que é, então, cuidando desse animal, mantendo esse animal. Então, logo que a gente retira esse órgão do animal, a gente precisa fixar, né? Existem diversos fixadores, o mais utilizado é o formol, e ele é muito importante porque ele vai manter as estruturas íntegras. Então, por exemplo, se a gente tem uma artéria, uma veia, ela é tipo um caninho. A gente precisa manter essa estrutura como um caninho, ela não pode colabar, porque daí a gente não vai conseguir visualizar adequadamente no microscópio, né? Então, o fixador, a função dele é manter as estruturas como elas são em vivo. Tá? Não existe um fixador perfeito. Alguns causam alguns artefatos, mas a gente tem que achar um meio termo. Depois desse processo de fixação, tem um outro processo, um outro passo, que é o processo de desidratação. Então, a gente precisa tirar toda a água desse material. A retirada da água, ela é importante porque depois a gente vai precisar incluir na parafina. A parafina é um bloquinho, mesmo a parafina que o surfista usa, tipo a parafina da vela, é tudo a mesma coisa. Então, a gente precisa... E a parafina, ela não é miscível em água. Então, a gente precisa desidratar, tirar toda a água desse material, e a gente faz esse processo de desidratação com uma sequência de álcool. Então, primeiro começa com álcool 70, álcool 80, álcool 90, álcool 100, álcool absoluto, que daí a gente acaba tirando todo o resquício de água. E não dá para colocar direto no álcool 90, porque daí no álcool 100, porque daí a gente não consegue retirar tudo. Tem que ser aos poucos, gradativamente, até o álcool absoluto. Depois tem um outro passo, que é o processo de clarificação. A clarificação, como o próprio nome diz, ele clareia a amostra, ele torna a amostra mais transparente, mais translúcida. E ele tira todo o resquício de gordura que tem nessa nossa amostra. Então, geralmente é utilizado o xilol para esse processo de clarificação. E o xilol também retira os resquícios de água que, porventura, tenham ficado também um pouco no nosso órgão. Depois tem o processo de inclusão, que é fazer o bloquinho de parafina, que a gente precisa desse bloquinho de parafina para depois colocar no micrótomo, que é um equipamento que vai cortar muito fininho, ele vai tirar fatias muito finas, né, como se fosse um bifinho muito fino, um carpaccio desse tecido. Então, a gente
uma faca, com bisturi, não conseguiria tão fino. Então, por isso que existe o processo de inclusão na parafina, para conseguir fatias micrômetros, né, bem fininha mesmo. Por quê? Porque no microscópio a luz precisa passar através do espécime, né, precisa passar através da nossa amostra. E se a gente fizer um corte muito grosso, a gente não vai conseguir ter um bom corte. Então, a inclusão da parafina. Depois disso, está incluído na parafina, tem que fazer o corte ou secção, que é cortar muito fininho. E daí a gente precisa, depois que corta muito fininho, a gente vai colocar essa amostra na lâmina, e daí eu preciso tirar a parafina. Para quê? Para fazer a coloração. Porque a coloração, ela é aquosa, e a parafina não é miscível em água. Então, eu preciso fazer o contrário, tirar todo o processo da parafina, desparafinizar. E daí a gente faz o processo inverso. Coloca no xilol, depois coloca no álcool 100, no álcool 90, álcool 80, álcool 70 e põe na água. Daí, e também tem que ser aos poucos, e daí a gente vai reidratando a amostra. Depois disso, então, a gente consegue passar pelo processo de coloração. Existem diversos tipos de coloração na histologia. A mais utilizada de todas é a HE. H e E, que é hematoxilina e eosina, que em seguida eu falo um pouquinho mais para vocês. E daí depois a gente precisa colocar a lamínula em cima dessa lâmina, né? Coloca uma cola, um bálsamo, e coloca a lamínula por cima. É importante empurrar a lamínula para não ficar gotículas, né, de ar. E daí a nossa amostra está pronta, tá? E daí ela vai durar por tempo indeterminado, pode durar bastante tempo, realmente mais de 20 anos, por exemplo, se tiver um bom cuidado com essa lâmina. Na verdade, é bem indeterminado o tempo de duração dessa lâmina, tá? Mas o nosso laminário, todos têm lâminas basicamente com esse processo de preparação. Então, vamos ver detalhes tem agora a sequência dos slides, mostram algumas imagens que mostram todo esse processo. Então, a gente está voltando para rever o processo. Então, aqui mostra, já no laboratório, pedaços de tecido, né, que já chegaram no formol. Aqui é o potinho com formol no laboratório. Essas amostras, elas têm que ser cortadas em pedaços pequenos para realmente o formol impregnar dentro da peça, do órgão. Então, ele pode ficar um bom tempo nesse formol, para ele fixar bem, e logo que ele é retirado do animal, ele tem que ser imediatamente colocado nesse formol a 10%, né, para fixar as estruturas. Bom, depois então do formol, tem que passar por um processo de desidratação com uma série de álcool. Então, começa com álcool 70, álcool 80, 90, 100, de novo álcool 100 e de novo álcool 100. Para quê? Para tirar todo o resquício de água que por acaso ficar. Depois disso, tem o processo de clarificação, que é a remoção de substâncias, né, desidratantes com um agente miscível em meio da parafina, que é o xilol. Tá? E ele clarifica a nossa amostra, tirando todos os resquícios de gordura também. Esse processo ele pode ser feito manual, mas ele leva bastante tempo, ou normalmente se faz com processadores automatizados, que daí tem a sequência. Então, ele começa com álcool 70, dentro de cada um desses Beckers, são esses potes parecidos com Becker, e ele tem a capacidade de ir trocando. Então, ele pega todas as amostras, coloca no álcool 70, deixa um tempo, depois em torno de 1 hora, 2 horas, cada um tem bem o protocolo certo. Depois passa para o álcool 80 e assim sucessivamente. Normalmente, esse processo leva em torno de mais ou menos umas 12 horas. Tá? Então, normalmente se deixa no laboratório de forma overnight, durante a noite. Bom,
Daí, normalmente, no outro dia, tem que fazer o processo de inclusão na parafina, né? Então, aqui esse equipamento, ele vai esquentar a parafina. Você sabe, quando a gente pega uma vela, a própria, né, quando a gente liga a vela, o próprio foguinho da vela já vai derretendo a parafina. Então, esse equipamento aqui, ele derrete a parafina. Normalmente tem um comando que pode ser com o pé, né? Por quê? Porque é interessante a gente ficar com as mãos livres para poder colocar o espécime de maneira correta, porque depois a gente vai cortar esse espécime e ele tem que estar colocado de uma forma que o corte fique correto. Tá? Então, é interessante estar com as mãos livres, e daí com o pé vai liberando aos poucos as parafinas para fazer esse bloquinho aqui de parafina. Então, aqui está o bloquinho e aqui está o tecido. Tá? Então, por que é importante posicionar corretamente? Por exemplo, isso aqui é o nosso trato gastrointestinal, então o nosso intestino. Se a gente quer ter um corte assim da nossa amostra, a gente precisa cortar o intestino na transversal. Se eu colocar ele assim, eu não vou ter um corte redondo. Então, isso aqui é a luz do intestino. Por aqui vai passar o alimento. Então, isso aqui todo é a parede, é o tecido do intestino. Então, começa com o tecido epitelial, depois tem tecido conjuntivo, depois tem o tecido muscular. Isso tudo a gente vai aprender com calma. Tá? Aqui a mesma coisa, ó, por exemplo, se eu tiver um útero, né, para ter um corte assim, isso aqui é a luz, o lúmen do útero, é o espaço vazio dentro do útero. Então, eu tenho que posicionar o tecido corretamente lá no bloquinho de parafina para poder fazer cortes bem fininhos e os cortes ficarem com esse aspecto aqui. Então, isso aqui é muito interessante. Na lâmina histológica, a gente está vendo uma imagem em 2D. Só que a gente tem que lembrar que no nosso organismo nada é 2D, tudo é 3D. Né? Então, aqui tem uma laranja, uma imagem bem conhecida de vocês, e a gente sabe, se a gente olhar isso, olhar cada uma dessas imagens, a gente sabe que tudo é uma laranja, né? Mas se a gente tem uma estrutura, por exemplo, que a gente desconhece, que é, por exemplo, né, aqui é um glomérulo, todos eles é a mesma coisa, todas essas imagens é a mesma parte do rim, né, que é o glomérulo. Só que cada uma delas foi cortada de uma maneira diferente, por isso que a gente vê de forma diferente. Então, no início da histologia, uma das coisas mais difíceis é a gente olhar lá no microscópio e a gente entender que aquela estrutura pode se apresentar de diversas formas diferentes, em função do corte que teve, tá? Então, esse aqui é o equipamento, é um micrótomo, que ele corta bem fininho. Então, dá para ver aqui tá o bloquinho de parafina, e aqui tá saindo uma sequência, ó, de vários cortes. Cada pedacinho, cada cortezinho que é feito, dá para fazer uma lâmina. Então, um bloquinho de parafina dá para fazer muitas lâminas, tá? Então, os cortes são feitos entre 2, 3, 4 micrômetros, né, para ficar um corte bom, porque se ele for um corte muito grosso, a gente tu vê assim as células de cima e as células de baixo, daí não fica legal a lâmina. Então, depois que a gente tira do micrótomo, a gente coloca numa aguinha morna, que está mostrando aqui, está uma água a 36 graus Celsius, para abrir bem essa parafina que foi cortada. E depois a gente deixa um tempinho, logo em seguida pesca essa parafina com a lâmina, que é o que está mostrando aqui nessa imagem. Ó. E daí tira dali, a gente tem uma lâmina com a parafina e a amostra de tecido ali. Existe também um outro tipo de processamento que é através do congelamento, né? Daí não precisa fazer o bloquinho de parafina. Esse processamento, isso aqui é um criostato, ele é um processamento que ele é bem mais caro do que a parafina e ele é utilizado em momentos especiais. Por exemplo, quando a gente tem uma pressa muito grande de realizar uma amostra, pode ser feito com o criostato. Então, assim, por exemplo, tá tendo uma cirurgia, né? E vai depender
da lâmina histológica para continuar né, o andamento daquela cirurgia. Então, pode ser solicitado ao laboratório com urgência, e daí, então, é encaminhado para o laboratório essa amostra. Essa amostra passa por um processo de congelamento muito rápido, então, em vez de fazer um bloquinho de parafina, faz um bloquinho de gelo, e daí o equipamento corta o gelo. Ele vai cortar fatias bem fininhas daquela pedrinha de gelo. E daí se faz uma lâmina e se cora e se observa essa lâmina, tá? Mas é um processo bem mais caro do que o processo pela parafina. Bom, então, depois que foi feita o corte, foi colocado na lâmina, a gente precisa corar a amostra. Só que a parafina não é miscível na maioria dos todos os corantes. Então, a gente precisa desparafinizar, tem que tirar a parafina. Então, se faz o processo contrário, inverso, né? Coloca no xilol, que ele é miscível, ele vai deixando a parafina, né, molinha ali, pronta para sair, e depois a gente começa com uma sequência de álcool 100, álcool 100, álcool 100, depois álcool 80, álcool 90, álcool 80, álcool 70, e daí depois coloca na água, tá? Existem diversos tipos de corantes, mas o mais utilizado, assim, 90% das lâminas que a gente vai ver ao longo desse semestre são lâminas que são coradas com HE, tá? O H é da hematoxilina e o E é de eosina. Esses corantes eles vão corar as partes do tecido em função da afinidade, da capacidade de ser ácido e base, né? Então, existem algumas estruturas que são ácidas e algumas estruturas que são básicas. E cada um desses corantes vai ter afinidade por cada uma dessas estruturas. Então, por exemplo, a hematoxilina, ele é um corante básico. Então, ele vai ter afinidade pelas estruturas basofílicas. O que são filas? Quer dizer amiga. Baso é básicas. Então, as estruturas que são amigas das coisas básicas. Né? Então, o que são? São as coisas ácidas. Então, nos componentes de uma célula, a parte ácida dessas células são os ácidos nucleicos. Aonde que estão os ácidos nucleicos? Lá no DNA, no núcleo, né? Então, normalmente, e a hematoxilina, ele é um corante roxo, né? Então, normalmente, o núcleo, ele vai ficar roxo. Então, nessa imagem aqui, que é uma imagem lá da bexiga, estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Todas essas bolinhas são os núcleos. E eles estão roxo, tá? Aqui embaixo, isso aqui é tecido epitelial e aqui é o tecido conjuntivo. Aqui embaixo, ó, mais bolinhas roxas. Alguns são bolinhas, outros são mais compridinhos. Tudo isso são núcleos, tá? Então, o núcleo fica corado mais de roxo por ser ácido e ter afinidade pela hematoxilina. A eosina, ela é um corante rosa e é um corante ácido, né? Então, que produz uma cor rosa em determinadas estruturas. Quais essas estruturas? As estruturas acidófilas. Então, as estruturas que têm afinidade pelo ácido. Quais são essas estruturas? O citoplasma. As estruturas que são básicas, tá? Então, aqui a gente vê, ó, e claro, a gente tem que dar uma olhada no geral. Claro que roxo e rosa são cores que são parecidas e às vezes a gente pode se confundir. Mas então, tudo aquilo que for mais escuro, que for mais para o roxo, é o núcleo. Então, aqui, ó, isso aqui é o núcleo da célula, ó. Tudo isso aqui é o núcleo da célula. Aqui está mais claro. Então, aqui é o citoplasma. Tá? Isso aqui é o epidídimo, é o tecido epitelial do epidídimo. E aqui em volta é tecido conjuntivo, ó. No meio do tecido conjuntivo temos núcleos que estão em roxo, tá? O rosa aqui ou é citoplasma ou é a matriz extracelular. Aqui o epidídimo é o local onde tem o armazenamento
dos espermatozoides, né? Os espermatozoides são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo. Então, o que a gente está vendo aqui no meio são os espermatozoides. Estão vendo que tem um fiozinho, ó, e tem uma partezinha que é roxa. A parte roxa é o núcleo do espermatozoide. Bom, isso aqui normalmente é como é organizado o processo de coloração, então a sequência de álcools, né, de xilol e depois as lâminas os pocinhos para coloração. Primeiro na hematoxilina, põe um pouquinho na hematoxilina, lava, põe um pouquinho na eosina e daí tá pronta a coloração. Bom, isso aqui nós vamos fazer, tentem fazer em casa e depois em aula nós vamos corrigir. E existem vários outros tipos de coloração, tá? Aqui tem uma tabela do Ross que está mostrando os vários tipos de coloração e para que elas são utilizadas. Então, só para vocês saberem, né? Tem impregnação por prata, que nós vamos ver algumas vezes, a coloração por impregnação por prata. Temos a coloração com paz, que ela vai marcar algumas estruturas importantes que a gente consegue visualizar melhor, né? A lâmina basal, a membrana basal, a gente consegue visualizar melhor com o ácido periódico de paz. O tricrômilo de Mallory e o tricrômilo de Masson, elas são importantes que coram o tecido conjuntivo de uma maneira mais evidente, fica mais fácil de visualizar algumas estruturas. A orceína, que é específico para corar as fibras elásticas. Isso aqui aqui a gente consegue visualizar as fibras elásticas. Quando a gente for olhar a lâmina do sangue, a gente tem uma coloração especial também, que é a Maigring-Gimpsa. Bom, e daí a montagem da lâmina. Então, depois que foi feita a coloração, espera secar essa coloração, se coloca um bálsamo, que é uma cola, e daí se coloca a lamínula por cima para manter e para durar bastante tempo essa lâmina. Então, aqui está mostrando esse processo. E aqui a gente tem um resumo, então, de tudo que a gente viu. Ó, então, primeiro chega no laboratório, então tu consegue a amostra, né, que seria um pedaço de tecido. Toda essa técnica que eu mostrei para vocês é o mesmo processo que se faz, por exemplo, quando se quer fazer uma biópsia. Então, a mulher está com um nódulo no seio e quer ver se aquele nódulo é maligno ou benigno, enfim. Daí se faz todo esse processo que a gente viu aqui. Então, se tira um pedacinho do tecido, corta fininho, coloca direto no formol. Daí, chegando lá no laboratório, vai colocar no xilol. Opa, desculpa. Tem que desidratar, né? Coloca no álcool 70, álcool 80, álcool 90, álcool 100. Depois o processo de clarificação, que é com o xilol. Depois tem todo o processo de preparação da parafina, que está mostrando o processo de derreter a parafina, faz o bloquinho de parafina, depois se coloca lá no micrótomo, que vai cortar bem fininho, depois coloca esses cortes numa bacia com água morna, para ele abrir bem, depois vai pescar essa amostra ali com a lâmina. Depois tem que tirar essa parafina, então faz o processo ao contrário. Então coloca no xilol, álcool 100, álcool 90, álcool 80, álcool 70 e água. E daí a nossa amostra está pronta para o processo de coloração. Então coloca na hematoxilina, depois lava, coloca na eosina, lava, e daí está pronto, espera secar, depois coloca uma gotinha do bálsamo do Canadá, que é uma colinha especial para isso, e coloca a lamínula por cima, espera secar e está pronta a lâmina de histologia. Tá, pessoal? Então, sobre o processo de preparação da lâmina, era isso. Até mais.